Olá, fonamigos! Meu nome é Mayara Lins, eu tenho cabelo castanho escuro, longo, sou branca e tenho olhos puxados. Sou monitora das disciplinas de voz do Departamento de Fonoaudiologia da UFRN e neste primeiro episódio vamos fazer uma pequena revisão sobre as cartilagens da laringe. A laringe é composta por diversas estruturas. Dentre elas, nós temos as cartilagens, que se articulam entre si, recobertas por músculos e mucosa. Nós temos então a cartilagem tireoide, a cricoide e a epiglote, que fazem parte do grupo das cartilagens ímpares, as cartilagens aritenoides, as corniculadas e as cuneiformes, que representam as cartilagens pares, e por fim, as tritícias e as sesamoides, que são dois pares de cartilagens acessórias de menor importância e nem sempre presentes no ser humano. Entender cada uma dessas estruturas não é tão difícil quanto parece. Primeiro, vamos começar a nossa revisão pelas cartilagens ímpares. A tireoide é conhecida como a maior cartilagem da laringe. Ela apresenta duas lâminas laterais em formato de escudo que se unem na linha média, formando a proeminência laríngea, que é popularmente conhecida como pomo de Adão. Nas mulheres adultas, o ângulo da cartilagem tireoide é mais aberto, em torno aí de 110 graus. Nos homens adultos, o ângulo é mais fechado, por volta dos 90 graus. Nesse sentido, o conhecido pomo de Adão tende a ser mais evidente nos homens do que nas mulheres. Essa variação no ângulo da cartilagem tireoide contribui para a definição do comprimento das pregas vocais, que, como vocês já viram, consequentemente impacta na definição da frequência da voz. Logo depois da tireoide, a maior cartilagem é a cricoide, que também está dentro do grupo das cartilagens ímpares. A cartilagem cricoide apresenta um formato de anel completo, como se a pedra de um anel estivesse ao contrário, estivesse para trás. Ou seja, a parte anterior da cartilagem cricoide é mais estreita, denominada arco, e a parte posterior é mais larga e elevada, denominada lâmina. A cartilagem cricoide das mulheres adultas e das crianças apresenta um formato circular, um formato mais arredondado, enquanto que a dos homens adultos dispõe de uma configuração mais ovoide. Por apresentarem uma cricoide mais circular, mais arredondada, mulheres e crianças apresentam uma fenda triangular posterior, também conhecida como fenda fisiológica. Este fechamento glótico incompleto promove escape de ar durante a fonação. Dessa forma, espera-se que mulheres e crianças tenham um certo nível de soprosidade na voz, ou seja, que haja presença de ar na voz de mulheres e crianças. Vocês que me escutam devem estar sentindo, devem estar escutando um certo nível de soprosidade na minha voz, porque ele existe. Vale ressaltar também que é através da elevação da cricoide e do abaixamento da tireoide que o famoso movimento de báscula que vocês já viram acontece, de modo que as pregas vocais estiram e haja a produção de uma voz mais aguda. A cartilagem epiglote é ímpar, apresenta um formato de folha e é formada principalmente por fibras elásticas. Como vocês já devem ter visto, existe uma variação quanto à sua forma e curvatura de acordo com a idade do indivíduo. A sua principal função consiste na proteção das vias aéreas inferiores durante a deglutição, porque é a epiglote que realiza o fechamento do ádito da laringe, permitindo a passagem do alimento até o esôfago. Na fonação, a epiglote pode auxiliar na projeção da voz em determinados tipos de estilo musical. Além disso, dependendo da língua falada, há mais ou menos movimentação da epiglote.
As aritenoides são cartilagens pares que estão localizadas acima da cartilagem cricóidea e têm formato triangular, como uma pirâmide. Portanto, verificamos que as aritenoides apresentam 3 ângulos: o ângulo anterior, que é denominado de processo vocal, o ângulo póstero-lateral, denominado de muscular, e o ângulo póstero-mediano, que não recebe nenhum nome. As cartilagens aritenoides são conhecidas como a unidade funcional da laringe, por serem móveis e estarem diretamente relacionadas aos movimentos de adução, ou seja, aos movimentos de aproximação das pregas vocais, de fechamento glótico, e de abdução, ou seja, de afastamento das pregas vocais, ou seja, de abertura das pregas vocais. As cartilagens corniculadas e cuneiformes, ambas pares e pequenas, são consideradas como cartilagens acessórias da laringe. As cartilagens corniculadas apresentam forma de cones e se localizam no ápice das aritenoides e muitas vezes encontram-se fundidas. Essas cartilagens permitem o prolongamento das aritenoides para cima e para trás. Já as cuneiformes têm formato de hastes, como um grão de arroz, e se encontram mergulhadas nas pregas ariepiglóticas. Este foi o episódio de hoje. Espero que tenham aprendido de uma maneira mais leve e descontraída através desse material. No próximo episódio, iremos começar a falar sobre os músculos da laringe. Até logo, fonoamigos!